Ontem, alguns termos me chamaram a atenção. Libertário, anarcocapitalismo. Você sabe o que é isso? Vem comigo, que depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, ontem, domingo, tivemos as prévias da eleição argentina. O que seriam as prévias da eleição argentina? São eleições onde se definem quem são os candidatos que vão concorrer à presidência argentina nos próximos dias 22 de outubro. E caso tenhamos um segundo turno, que é quando o primeiro candidato não alcança 45% ou não alcança 10% de vantagem sobre o segundo colocado, esse segundo turno acontecerá no dia 19 de outubro. Nessas prévias, três grupos se destacaram, ou três grupos foram definidos, ou definiram seus candidatos para a eleição do dia 22 de outubro. O primeiro grupo, que é o grupo do atual governo de esquerda, vinculado ao peronismo, um grupo kirchnerista, é o grupo União por la Pátria, onde Sérgio Massa, atual ministro da Economia, venceu Juan Grabois e automaticamente tornou-se candidato da situação. Um segundo grupo, um grupo mais de centro-direita, um grupo vinculado ao ex-presidente Macri, que é o grupo Juntos por El Cambio, onde Patrícia Bullrich acabou vencendo Horácio Larreta, que é o atual prefeito de Buenos Aires, e Patrícia Bullrich vai ser, então, a candidata desse grupo nas eleições presidenciais de outubro. E um terceiro grupo, que é o grupo La Libertad Avança, onde Javier Milei é o candidato, não concorreu com ninguém, né, e é o candidato que vai disputar as eleições no dia 22 de outubro. Esperava-se, no atual momento argentino, que o bloco de direita vencesse essas prévias ou saísse na frente, tivesse uma votação mais expressiva, até em função do fracasso econômico, né, a economia na Argentina muito mal, a inflação batendo 110%, né, ou até mais, a segurança pública muito capenga, com altos índices de violência em todo o país, e a pobreza, ou a extrema pobreza, aumentando a cada dia que passa também no país. Mas o que não se esperava fosse que o grupo de Javier Milei, o grupo intitulado de extrema-direita, saísse vitorioso nessas prévias. Né? Esperava-se que Patrícia Bullrich vencesse no grupo de centro-direita, né? e não Javier Milei, que fosse o principal vencedor ou quem obtivesse a maior quantidade de votos nessas prévias argentinas. Mas quem é Javier Milei? Quem é esse nome? Né? Javier Milei é um economista, é um professor, é um deputado, né? É um outsider da política, ele não é envolvido com política, começou a se envolver recentemente, e ele é um político antissistema, que é o que aproxima muito ele de nomes mais consagrados na política mundial, como Jair Bolsonaro aqui no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos. Então ele se aproxima dos dois neste sentido. O que o diferencia de Bolsonaro e de Trump é que, com relação a Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro tinha ou tem mais de 30 anos de envolvimento político. E Trump tem também, o que diferencia de Javier Milei, é que ele tem um partido com uma estrutura gigantesca dando suporte para a sua candidatura ou para o seu desenvolvimento político. Já Javier Milei, além de não ser um político de carreira, também não tem uma estrutura partidária muito grande. Tanto que em 2021 ele precisou criar o partido, que é o partido que ele faz parte hoje, que é o La Libertad Avança. Mas por que Javier Milei saiu vitorioso nessas eleições? Ele é um político, como eu já disse, outsider da política, e isso vem chamando a atenção. O povo argentino parece um pouco calejado, um pouco cansado, e ele tem umas pautas tanto quanto polêmicas, né? Algumas que nem todas as pessoas que o apoiam acabam concordando também com essas pautas. As principais delas é dolarizar o país, que é parar de produzir a moeda, né, o peso argentino hoje, fazer com que o dólar seja a moeda vigente no país, né? Diminuir os direitos sociais, porque, segundo ele, quanto mais direitos sociais, torna o país mais pobre, porque as pessoas deixam de querer sair da pobreza para ficar recebendo essa ajuda do governo. E, além disso, através desses direitos sociais, quem está no governo tem mais formas de corrupção,
de desvios, enfim. Ele tem uma pauta também de taxação da saúde pública e taxação da educação pública, fazer com que as pessoas paguem pela saúde pública e paguem pela educação pública, que segundo ele qualificaria muito ambas, tanto a saúde quanto a educação. Ele também tem como pauta o endurecimento com a imigração, dificultando muito que pessoas entrem na Argentina e passem a viver lá. Hoje até algo que não é muito corriqueiro ou muito comum, as pessoas nesse momento estão querendo até sair mais da Argentina do que entrar, né? Ele tem também como pauta vender todos os bens do Estado. Ele acha que o Estado não tem que prover a população, tem que ser ao contrário, né? A legalização do porte de armas, o que aproxima ele de pautas de Bolsonaro e Trump, como eu falei, e ele tem uma pauta até com relação à extinção do Banco Central, né? Algo muito polêmico, porque alguns economistas acham que seria radical demais. Mas foi uma surpresa geral, pelo menos na maior parte da imprensa, essa vitória de Javier Milei nessas prévias da eleição argentina. Né? Quando indagado, algumas pessoas do Palácio do Planalto alegam que um dos principais culpados, né, ou algo que pode ter influenciado nessa decisão da população seria o FMI. Segundo algumas pessoas do Planalto, houve recentemente um pedido em conjunto, juntando países como Brasil, México, Chile, Colômbia, enfim, alguns outros, solicitando ao FMI que reparcelasse ou que repactuasse a dívida que a Argentina tem com o fundo, né? E até solicitando uma liberação de recursos de forma extraordinária, na ordem de 7,5 bilhões de dólares neste momento, para que a Argentina pudesse ter uma nova injeção na sua economia. O que eles alegam é que o país passa por dificuldades, não por problemas causados ou por problemas originários do momento político ou econômico, e sim porque, por causa da safra argentina, que né, não foi das melhores, enfim, e algumas alegações. Mas como ficaria, e essa é a principal dúvida, a relação Brasil e Argentina saindo, né, o atual governo, que é um governo do Fernandes, que tem uma relação mais estreita com o atual governo brasileiro do presidente Lula, como ficaria essa relação do Brasil com a Argentina, tendo no governo argentino alguém totalmente contrário com relação ao que pensa o governo brasileiro, né? Isso é uma pergunta difícil de se responder, mas uma coisa que nos salta aos olhos é que o relacionamento hoje, esses momentos em que o Fernandes vem até o Brasil pedindo dinheiro emprestado, pedindo empréstimos do nosso BNDES, dificilmente aconteceria com o Milei, ou até mesmo o governo brasileiro não abriria as portas nesse sentido. Até porque uma das ideias de Milei também é com que a Argentina participe cada vez menos ou até faça uma extinção do Mercosul, né, e que se fortaleça através da sua economia interna, dos seus negócios, da sua indústria, da sua agricultura, enfim, tudo na parte interna, e a partir desse momento fazendo negócios sem a necessidade do mercado comum do Sul ou do Mercosul. Enfim, seria a vitória de Javier Milei nas eleições de outubro ou de novembro no segundo turno uma guinada enorme na política argentina, indo totalmente na contramão do que o país vive hoje. Teria Javier Milei uma certa dificuldade em aprovar todas as suas pautas, em função delas serem muito polêmicas, e porque, apesar dele estar na frente nas eleições, ou ele ter vencido as prévias, dentro do Congresso argentino, a tendência é que ele tenha minoria, porque ele não conseguiu formar um bloco, né, de apoiadores, enfim, neste sentido, para que pudesse ter um grande apoio dentro do Congresso argentino. Mas veremos no próximo dia 22 de outubro, primeiro turno da eleição argentina, pode acabar no primeiro turno, pode acabar no dia 19 de novembro no segundo turno, mas até lá vamos acompanhando e vamos vendo como que vai ficar essa possível mudança de visão e de estigma da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né, nas eleições argentinas, o que pode trazer reflexos também para a gente aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Deixa um like aí, curte, compartilha e vamos para a próxima. Grande abraço.